Esse é o podcast Juntando os Cacos. Esse é o nosso 7º episódio, ou 8º? É o MST, 7º episódio. 7º, segunda parte. É a segunda parte sobre o MST. É uma discussão que a gente começou no episódio passado e vamos encerrá-la hoje. E aí, Rafael, como está? Tudo bem? Estamos aí, né? Estamos aí. Sobrevivendo. Eu queria começar, na verdade, me esqueci no episódio anterior, desculpe pela grosseria, agradecendo alguns amigos e colegas que me deram dicas de textos e de material, de pessoas com quem conversar, para a gente poder elaborar o episódio para o público, tá? Então, queria agradecer a minha amiga Larissa, professora de Geografia, mestrando em Geografia na URGS. Muitas saudades também da cervejas e churrascos. Queria agradecer também minha colega, professora de Biologia, a Júlia, tá? Queria agradecer também meu colega, professor de Matemática, o Cris, que me indicou a professora Beth, ligada ao MST, para a gente poder elaborar os principais pontos que a gente vai conversar e conversou aqui com vocês, tá? Então, para essas 3 pessoas aí, a Larissa, a Júlia e o Cris, o nosso muito obrigado aí pela parceria e esperamos que vocês gostem da nossa conversa de hoje, tá? Ótimo, muito bem. Obrigado ao pessoal que está colaborando com a construção do podcast Juntando os Cacos. Então, Rafael, retomando a nossa discussão, a gente terminou falando, antes das dicas culturais do último episódio, a gente estava falando da legislação da terra, né? Aí também falamos sobre o que é o INCRA, funções do INCRA e as questões também legais em relação à reforma agrária. E aí agora a gente entraria na questão da Constituição de 88, seria isso mesmo? E a atual legislação que encobre a reforma agrária, o que é vedado, o que é permitido, né? Como que se faz esse processo. Bom, em relação então a essa questão da Constituição de 88, né, como esses direitos se materializaram ali. Um avanço que foi muito importante por essa luta pela terra, Rafael, foi a questão da previsão da expropriação, né, da desapropriação dessas terras, através dos órgãos do Estado e da previsão legal disso. Também outra coisa que foi importante, que se materializou pela luta e pelas reivindicações de décadas já do movimento pela terra no Brasil, foi a questão da materialização legal na Constituição do uso social da terra, né? Esses parâmetros e critérios do que seria esses critérios de utilização social da terra. Aí, é claro que a gente vê toda uma problemática em relação à efetivação desses direitos, né? Da vontade política que se organizou ao longo do tempo de materializar ou não esses direitos na intensidade variável, né? Também numa relativa demora de produzir uma regulamentação constitucional que viria a colocar esses direitos em prática. Todos os agentes envolvidos aqui, entre órgãos do judiciário, os movimentos de luta pela terra, os políticos, né, os estados que se mobilizaram para construir ou para também esvaziar a luta por esse direito, né? Então, sim, esse momento da constitucionalização ele representa uma conquista,
mas foi uma conquista que foi se materializando de uma forma extremamente lenta e que a gente pode ver uma ruptura mais efetiva no sentido de produção desses direitos de forma concreta, principalmente a partir do governo Lula, né, com a questão das desapropriações, a construção dos assentamentos, né, e aí sim isso ganha uma nova dinâmica a partir da posse do Lula, né? Então seriam dois marcos que a gente precisaria colocar aí: o marco da conquista da letra da lei na Constituição de 88 e um outro marco político que vai dar a concretude a esses direitos de uma forma também que pode ser problematizada de algumas formas, né? Mas com a eleição e o governo Lula. Felipe, deixa eu fazer uma pergunta, então. Essas terras que são destinadas à reforma agrária são terras nas quais estão sendo plantadas algum tipo de cultura? O que são essas terras? Ou são terras improdutivas? Não, são terras improdutivas, né? São terras que não obedeceram sua função social e há uma indenização paga nesses casos também, né? Não é apenas a retirada da terra da posse dessas pessoas. Ela recebe uma indenização devido depois de um processo de um exame daquela produtividade, de todos os critérios. Isso é feito um processo e aí no final se chega à desapropriação. Não é isso, é uma fake news dizer que terras produtivas, terras que atendem a sua função social são desapropriadas, né? E isso infelizmente ainda é comum, né, Rafael? A gente vê muito discurso falso e de ataque ao sem terra em relação e repetindo essas mentiras sobre eles, né? Então, que eles tomariam as terras, que ganhariam as terras desapropriadas e aí venderiam as terras depois e ficariam só lá encostados, vivendo de verba do governo. É toda essa matriz de discurso conservadora que tem os interesses que são muito claros, né, para quem presta atenção. Então, Essa venda é vedada, Felipe. a venda é proibida, exato, É né? proibida. São assentamentos e... A venda dos assentamentos é proibida, né? Exato. Ao Então, mesmo tempo, a gente tem que lembrar que vamos começar a falar a partir da realidade material das pessoas e da necessidade das pessoas de ter a terra para si, para poder plantar, porque é dali que ele tira sua subsistência, subsistência. não só o seu alimento, como também o alimento que ele vai vender para as pessoas, né? Uhum. Então, qual é o sentido do cara pegar terra só para vender se o objetivo dele é trabalhar na terra justamente, né? Não funciona assim, não é esse mundo que essas pessoas pertencem, né? E tem toda uma ideia comunitária a qual essa sociedade urbana a qual nós estamos inseridos não capta, né, cara? Não. Não consegue captar, né? São projetos de coletivização, né, de vida coletiva, em comunidade. É bem diferente. E tu sabe que uma das coisas que atravessa e perpassa essa questão da vida comunitária é a questão da educação. Uhum. A pedagogia do MST é muito baseada num cara chamado Paulo Freire. Sabe que era Paulo Freire, né, Felipe? Sim, claro. É. O Falam Brasil é o muito único. dele atualmente, né? Sim. Sim, e o Muito Brasil é o único comentado em país que vários fala mal círculos dele. aí. Exatamente. É. O único país que fala mal dele é Paulo Freire. Internacionalmente, o cara é reconhecido como um dos mais importantes pedagogos da história, mas aqui. Bom que a pedagogia dele fosse tão aplicada quanto os críticos dele
Críticos não, né? Essa gente Difamadores. agressiva, difamadores, Tira. projeta, né? Mentirosos e caluniadores, Mentirosos e caluniadores, não são como críticos, né? diria um Um certo sábio. político dos anos 80. Exato. Mas, e tu sabe que o Paulo Freire, inclusive, ele trabalhou no governo da Luísa Erundina em São Paulo, né? Ele foi secretário de Educação do governo da Luísa Erundina em São Paulo, porque ele tem toda uma trajetória política, tá? Uhum. Ele, bom, anos 60, que é o momento que ele começa a trabalhar dentro do Brasil, né? E dando aquela ideia de reforma de base, governo João Goulart, e ele é caçado, é exilado, né? E aí, porque essa prática pedagógica do Paulo Freire, ele implementa, se não me engano, começa a implementar, se não me engano, no interior do Rio Grande do Norte, tá? Com populações camponesas pobres também do interior do Rio Grande do Norte. E aí o cara viaja o mundo, é Chile, Europa, né? Toda essa trajetória dos exilados. E aí depois ele retorna e ele no final da vida ele era secretário de educação da Luiz Erundina. Bom, mas para a gente falar de Paulo Freire, a gente tem que lembrar de um conceito muito importante, que é o conceito da praxis, né? Uma pessoa que fala muito da praxis também, a gente citou várias vezes aqui, a Sabrina Fernandes, né? Uhum. E a praxis, assim, a grossíssimo modo, assim, rapidaço, assim, sem entrar muito em detalhes, né? Porque a gente não tem tempo para isso, mas a praxis, ela é a teoria e a prática ligada, né? Porque a gente não pode fazer prática sem teoria e teoria sem prática. A prática sem a teoria, ele vai dizer que é só ativismo, é o puro ativismo. E a teoria sem a prática, ela vai ser somente conversa jogada fora, né? Ele vai Uhum. definir mais ou menos isso, assim, né? O que a gente encontra muito, infelizmente, ainda em diversos campos, assim, dos nossos saberes e diversas atividades do nosso dia a dia, né? Atividades que sejam acadêmicas ou atividades profissionais, né? Estou falando no campo da educação, né? A prática sem reflexão, que é algo que, assim, não leva a muita coisa em termos pedagógicos de ensino, e a reflexão sem a prática é apenas uma autoindulgência, né, cara? Para alimentar o próprio ego, ao fim das contas, né? Mas então aí está um dos principais conceitos para ele, que vai ser esse da praxis e que a gente vai encontrar em vários momentos, tá? E por que o Paulo Freire, né? Por que encontrar o Paulo Freire? Por que buscar o MST busca o Paulo Freire? Bom, o Paulo Freire ele vai ser, além do só, além de um grande filósofo, ele vai ser um educador, e um educador que, já que ele está ligado à praxis, ele vai estar ligado a um pensamento e uma reflexão rigorosa, tá? Só que essa reflexão crítica e rigorosa, ela vai ser profundamente amorosa e humanista. Tanto é que um dos pilares do Paulo Freire é o afeto, né? A afetuosidade. E que não necessariamente é o carinho, dar um abraço no aluno, mas é muitas vezes a preocupação com o aprendizado daquele aluno. Também auxilia na fundamentação dos princípios como uma possibilidade de entender e sentir uma educação libertadora. Uma educação que não é aquela educação meramente mercadológica, né? Não é meramente aquele ensino bancário, tá? Que o Paulo Freire tanto critica, tá? Outro ponto importante é que o Paulo Freire ele considera o saber, considera o respeito a todos os saberes, tá? Inclusive os saberes daqueles caras camponeses que estão ligados à terra, tá? E todos têm seu saber, independente da sua escolarização, tá? Além disso, algo muito importante também para Paulo Freire é o diálogo, o saber ouvir como exercício de troca de saberes, troca de conhecimentos, tá? O que também está muito ligado com o ponto anterior. Outra coisa que vem a partir dessa discussão que eu estava apresentando é que a educação
e a pedagogia do MCT, ela tem um compromisso de diálogo, de conversa, de escuta do sem terra e do sem voz, porque a essas populações mais pobres, mais carentes, lhes foi tirada a voz no Brasil desde que os portugueses pisaram aqui, né? E esse diálogo ele é feito com toda a comunidade, porque, como diria uma frase muito importante, muito conhecida dele, ninguém ensina nada a ninguém, nós aprendemos em comunhão, aprendemos em conjunto, né? Então, nesse sentido, essa educação libertadora, essa educação para a liberdade, ela vai ser uma crítica, de novo, à educação bancária, essa educação domesticadora, tá? E o objetivo vai ser construir essa pedagogia, que vai ser uma pedagogia que é adequada aos desafios da realidade do campo, das pessoas do campo. Tá entendendo? Tá legal? Tem algum apontamento para fazer aí, Felipe? Tá ótimo. A não ser a gente pensar assim, o quão distinto isso é daquela educação que é a padronizada em escolas que, vamos dizer assim, escolas particulares dentro do país, dentro do Brasil. Inclusive, dentro de escolas públicas é muito difícil implementar o sistema Paulo Freire, né? E as ideias de Paulo Freire. Tem uma série de resistências em relação a isso, né? Me parece que nunca foi feito um investimento nessa direção, sabe? Um investimento, primeiro, de equipar as escolas, né? Dar uma condição básica às escolas. Tem escola que não tem banheiro, tem escola que não tem água, né? Então, sem isso... Aí, essa questão do Paulo Freire é uma metodologia muito... Ela representaria uma metodologia muito avançada, talvez. Precisaria de uma formação muito bem feita e de uma mudança cultural nas escolas também, sabe? Porque essa educação bancária que tu falou, ela é o padrão, ela se instalou. Uma educação que está buscando preparar os alunos para um vestibular, para um concurso, né? Para, enfim, adentrar o mundo profissional, mas de uma forma sem crítica, apenas com a repetição, a memorização. E isso passa pela formação dos professores, isso passa pela construção arquitetônica das escolas, isso passa por mudanças que são culturais, que não são somente metodológicas, ou melhor, pensar as mudanças metodológicas a partir de mudanças culturais, né? Também que seriam necessárias. A gente está muito longe disso, cada vez mais no momento, né? Cada vez mais. E mesmo nos governos do PT, a gente não viu um avanço nesse sentido, assim, de uma radicalização da educação também, né? Pensar com uma proposta radical, mas no sentido de ir na raiz, não de, né? É que aí também entra um outro ponto. Eu falo de sistematizar a expansão dessa metodologia avançada e muito interessante do Paulo Freire, né? De uma forma crítica, de uma forma atualizada, de uma forma regionalizada, fazer essa grande implantação de uma evolução da educação. Concordo. O ponto, e que não é uma desculpa, é uma constatação, mas eu não acho que seja uma desculpa total, é que não só a LDB, como também a Constituição, vai dizer que a União é destinada ao ensino superior. Isso. E eu não sei quanto isso que não acaba... eu acho que sim, só que aí entra as questões das diretrizes curriculares nacionais, né? Não é esse o nome, é um nome diferente. Diretrizes curriculares nacionais era para... A Base Nacional Comum Curricular. Isso aí, através do Conselho de Educação Básica, pode ser reformulado e passa pelo governo federal, né? A questão dos editais e fundos, como contrapartidas do Fundeb, por exemplo, né? Que já existem algumas contrapartidas. Enfim, eu acho que o governo federal poderia já, dentro desses marcos
que tu colocou, que são sim limitadores da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases, poderia ter avançado para mudar isso, né? Para mudar Eu essas leis, concordo. mudar a Constituição. Recentemente houve uma reformulação da Base Nacional Comum Curricular, só que Foi ali para bem pior. eram anos 2014, 15, Ah, tá. 16, aí 17, acho que lançou em 18, 19, a nova base, É. e aí deu uma mudada em geral, assim, entendeu? Isso Das sem coisas que falar deveriam no ser feitas. Plano Nacional de Educação, né? Que foi feito lá atrás. E Sim, aí sim. foi interrompida a sua execução, e aí teve que fazer um novo e foi atrás. Então, nem coisas muito elementares conseguiram ser feitas no nível nacional, né? Imagina essas coisas mais avançadas do Paulo Freire. Mas eu acho que esse assunto a gente pode render bastante ainda em outros Esse é, outro, programas, né? é um ponto importante para uma outra Claro. discussão. Mas sabe que é uma coisa legal e interessante nesse sentido do Paulo Freire para o MST é que a questão da alfabetização de adultos, né? Porque o Paulo Freire começou como um alfabetizador de adultos. E aí, e esse é um dos principais motes das escolas dentro dos assentamentos, tá? Alfabetização de adultos. Bom, mas então, destacando aqui, para a gente poder terminar essa questão da pedagogia do Paulo Freire e da educação para o MST, eu vou trazer aqui 6 pontos e 6 princípios fundamentais, se a gente pode pensar um pouquinho sobre eles. O primeiro é a relação entre a teoria e a prática e a formação para uma ação transformadora, que justamente isso é a prática, a praxis, né? Uma forma possível de se transformar uma realidade. A gente sabe que as realidades não são imutáveis, as realidades são transformáveis, né? É inegável que isso tem uma base de pensamento a partir de um materialismo histórico, de uma dialética marxista, né? Dois, a realidade e o seu movimento na base da produção do conhecimento, né? Ou seja, o conhecimento a partir da realidade, a partir da base com a qual está trabalhando. A construção de ambiente educativo que vincule a escola com os seus processos econômicos, políticos e culturais. Isso aqui é essencial, né? Não pensar a escola como algo isolado do contexto que as coisas estão acontecendo, ou da sociedade que a envolve. Gestão democrática, incluindo a auto-organização dos estudantes para sua participação efetiva nos processos de gestão da escola. Isso é muito importante, Felipe, porque alunos e alunas, professoras e professores só vão se sentir incluídos e pertencentes à escola no momento em que as decisões também vêm delas e deles. Entende o que eu estou falando? Exemplos muito práticos, assim, as eleições para diretoras e diretores serem minimamente paritárias e a gente está falando aqui, né, diretamente de algo que acontece na URGS, direto, é isso aí, né? Uma universidade onde é totalmente paritária a eleição. Uhum. Serem minimamente paritárias, onde todos e todas têm o direito ao voto, à voz, tá? A participação e organização de conselhos escolares compostos por comunidade, por professores e professoras, por alunos e alunas que possam ter e tomar decisões para o bem da escola, ok? Entretanto, ao contrário disso, a gente está vendo cada vez mais direções de escola e reitorias de universidades sendo nomeadas, e esses órgãos não só representativos, como também deveriam ser deliberativos, perdendo seu poder, né? Então, Sim. eles estão sendo resumidos a órgãos consultivos, entende? Eu estou botando aqui já numa coisa macro, assim, não Uhum. pensando só no educação, mas de temas, pensando no nosso cotidiano enquanto trabalhadores da educação, né? Uhum. E 6, práticas pedagógicas preocupadas com a vivência e a reflexão sobre valores centrados no ser humano. O que a gente está vendo
algo cada vez, isso é cada vez menor, né? A gente está vendo cada vez menos isso dentro Sim. do. Mas aí a gente tem alguma esperança quando a gente olha para o que os movimentos sociais estão fazendo, né? E nessa busca Concordo. de construir essas alternativas agora, concretamente, para as pessoas que estão envolvidas, que moram nos assentamentos, nas ocupações, né? Não vão esperar a conjuntura política nacional se alterar, a conjuntura estadual, municipal. Vão produzir agora pelos seus métodos, pelas suas ferramentas, né? Concordo. Claro que nem todos os movimentos conseguem chegar nesse ponto. O MST tem uma articulação muito forte há muito tempo, né? Então eles conseguem produzir esse tipo de alternativa. Mas aí eu acho que sim, eles estão fazendo agora isso. Eu acho que é por isso. E assim, Felipe, eu acho que é por isso que é importante se debruçar e estudar e analisar movimentos como o MST. Porque os caras têm uma prática organizada que, como tu bem falou, podem nos revelar e nos dar esperanças, né, de algo para o futuro. De algo para o futuro, assim. Uma forma de. Talvez até uma, uma forma de, em algo em qual nós podemos nos espelhar, né? Podemos buscar. É, eu gostaria mais que a nossa representação parlamentar, que os nossos governos de esquerda que existem no Brasil no momento, se pautassem por essa política que os movimentos sociais produzem, né? De ser radical, de produzir saídas radicais para os problemas que são problemas centenários de pessoas que precisam de saídas agora, né? Então, claro que existe uma limitação nas lutas institucionais, pelos Pois é, esse é o regimentos, problema. e aí existe toda uma feita. Só que muitas vezes essas representações e esses governos de esquerda se pautam demasiadamente nesses regimentos e nessa luta institucional, né? E ficam muito limitadas e apostam demais nas alterações radicais que a gente precisa serem produzidas por mecanismos institucionais. Né? A É, forma como eles estão organizados, esses mecanismos, a natureza deles é de reproduzir o que existe. E o que existe é o impedimento dessas alterações radicais. Né? é Então, que é me muito parece. limitado que se tem que fazer a luta institucional, ela precisa ser ocupada, precisa ser aperfeiçoada, mas o resultado que pode sair dela é limitado. A gente precisa ter mais esse intercâmbio de ferramentas, de linguagens, de saídas com o movimento social também. É que me parece que boa parte desses de governos de esquerda que conseguiram alcançar o sucesso no executivo, não só no Brasil, assim, como tipo, na América Latina inteira, eu não diria, tem países que é diferentes que eu vou falar, né? Uhum. Mas mundo afora, não conseguiram fugir do modelo liberal, né? Não conseguiram Não fugir desse modelo liberal. fizeram um atenuamento, né? Algumas Exatamente. avançaram Né? algumas questões, outras ficaram quase iguais. E aí tem o um nome que tu usa uma palavra que eu não gosto, que é a palavra progressistas, tá ligado? É, Governo progressistas. Eu não gosto das palavras muito, assim. porque cabe muita Mas coisa, né, aí tu mano? chama isso. É meio aquele nacional desenvolvimentismo ao mesmo tempo, né, Felipe? Sim, sim, sim. Mas assim, eu não sei, assim, eu não diria que na América Latina inteira isso pode ser uma verdade, né? Não, acho que não. Talvez assim, né, apesar de vários pesares da Bolívia, talvez isso não se confirme tanto, mas estou me referindo até ao governo, sei lá, exatamente, Lula, aqui com Kirchner É, na eu, Argentina, eu acho que a a, Bolívia foi mais adiante até do que foi mais nós, né? adiante. Em Foi mais propostas adiante. mais radicais mesmo de educação, assim, e de Eu alteração. até colocaria assim, ó, com muito, claro, cuidado, governo tipo o do Obama nesse balaio, porque, vamos lá, os democratas são, entre muitas aspas, a esquerda dos Estados Unidos. Pá, mas eu acho que nem dá pra chamar de esquerda, cara. Não, eu não chamo de esquerda, eu não estou dizendo que são de É, esquerda.
Mas está à por isso que eu esquerda, falei, entre muitas aspas, muita está à calma nessa hora. esquerda dos Não é uma esquerda, republicanos. eu não acho que é esquerda, mas é o que eles chamam de uma esquerda ou de um governo progressista. É os caras que estão falando, não É, sou eu que estou falando, hum, né? sim. Mas, bueno, Felipe, o que que tu faz, costuma fazer sábado de manhã? Eu vou na feira agroecológica do Bonfim. Opa! E como é que é? O que, que produtos que tem lá? Fala pra nós, hein? São produtos aqui que são criados em volta de Porto Alegre, né? Até o litoral ali, pelo que eu vi, tem Uhum. essa criação. Então aí num raio de 150 quilômetros, 200 quilômetros, né? E aí são os produtos desses pequenos agricultores, cooperativas familiares, né? Cooperativas de agricultura familiar, que produzem conforme as regras da agroecologia, ou seja, uma agricultura que protege o meio ambiente, que restaura o meio ambiente, uma agricultura que não tem agrotóxico, né? Até porque não faria sentido para esses produtores utilizar agrotóxico, faz sentido numa agricultura de grande escala, né? Agricultura comercial de, de grande escala. Então, os produtos que estão ali são produtos conforme a sazonalidade da Uhum. terra, né, do local. E a gente vê cada vez mais também sendo apropriado por esses produtores tecnologias e formas de cultivo que permitem eles fazerem novos, ou melhor, aderir a novos cultivos, né? Agora esse ano teve uva na feira, né? Opa, que legal. Melancia, né? Só que aí tu vai ter a uva e a melancia num período. Tu não vai ter isso o ano inteiro como é no supermercado, né? Não, não, não vai. Então por quê? Porque para te criar melancia e uva o ano inteiro, tu vai precisar de uma escala grande de produção, de alta tecnologia, de concentração de terra, concentração de renda. Esse é o preço que se paga para que a gente tenha certos alimentos lá no supermercado para atender o nosso gosto, para atender a nossa, sei lá, necessidade, talvez. Mas isso tem um custo por trás disso, né? Então, quando a gente está consumindo essas coisas, a gente está pagando por isso também. Sim, sim. Ao mesmo tempo, tem isso, né, Felipe? É uma, é uma incompatibilidade com o agronegócio, porque o agronegócio ele vai estar como uma serventia, vai estar Uhum, serventia esse sistema do sistema capitalista. E é isso que uhum, eles não conseguem fazer, que eles não podem fazer, né? Que eles não uhum. querem fazer. Não, não. E por que, que eles não podem e não querem também fazer? Muitas vezes é porque é muito cara essa produção. Sim, muito caro. Os Inserir. insumos, a Uhum. tecnologia, máquinas, né? Sim, O se inserir tamanho nesse. da propriedade, É muito caro se inserir a nesse forma de modelo de escoamento agronegócio. das safras, né? O tratamento da terra, existe todo um aparato aí que é completamente diferente. A agricultura familiar é completamente diferente. Uhum, E uhum. ela, e eu acho que não sei se tu trouxe no último episódio, que a agricultura das pequenas propriedades são as responsáveis por produzir o alimento no Brasil, né? Uhum, sim, sim, sim. As Sim, pequenas propriedades familiares é o que fazem a grande parte dos alimentos do Brasil. aí não é a soja assim, né, cara? Porque a gente Não, não come soja. A gente come feijão, a gente come é, berinjela, a gente come rúcula, a gente come alface, né? é, A gente come, sei lá, abobrinha, a gente come moranga. Enfim, Sobre a cara. soja, eu vi um dado aí esses tempos, eu acho que foi no UOL, que 70% do cultivo da soja é designado para ração animal, Ah, claro. né? Sim, E a exportação, né? Suínos, né? exportação, exato. E aí a ração animal vai precisar do pasto para criar o animal, o Eu não sei se pasto. aves também, mas suínos sim, com certeza, isso eu sei. Eu acho que não Eu não sei sei, não também, sei. não sei. Estaria Mas então mentindo. é toda uma cadeia de produção para que tenha no final a carne, né? A gente precisa que tenha uma grande concentração de terra para criar a ração, outra grande Uhum, concentração de terra para criar o animal,
porque aqui no Brasil, em geral, a produção do animal é uma produção extensiva, né? Os pastos se cria em grandes porções de terra, não é uma criação intensiva, em geral, né? Uhum. E aí precisa de toda essa concentração de terra para que tenha a carne no final do processo. Então é algo que gera devastação, que gera concentração de renda, que gera desemprego, né? Que gera expulsão dos pequenos agricultores através da grilagem, através de outros processos aí. Vale a pena, né? Exato, esse é o problema, cara. Sabe que aqui, lendo alguns princípios que norteiam a agroecologia para a MST, tem várias coisas que a gente conversou aqui, Felipe. Um é respeito ao meio ambiente, né? Porque realmente os agrotóxicos são uma agressão ao meio ambiente, né? A cooperação, a relação entre ruptura e a transição agroecológica, a soberania alimentar, que está muito relacionada a isso que tu falou, tá? A terra ocupada para a plantação de alimentos e não apenas para a criação de gado, tá? Eu vou trazer aqui um trecho do livro, de novo, da Sabrina Fernandes. Estão citando bastante ela até, né, cara? E ela está falando sobre o MCT e sobre a agroecologia. Me permita. Com isso, torna-se possível trabalhar com soberania alimentar. Ela está falando sobre a produção de produtos orgânicos, tá? Então ela fala, com essa produção de produtos orgânicos, torna-se possível trabalhar com soberania alimentar, passando por outro modelo de produção de alimentos, que integra o campo com as cidades, educa sobre alimentação, garante que todas as pessoas tenham comida, boa comida, e que seja nutritiva e gostosa na mesa. A soberania alimentar é condição para que o bife no prato não faça falta e torne-se relevante, esquecido e obsoleto. Não, a Sabrina Fernandes, ela é, se não me engano, vegana, algo assim, mas ok, a gente não vai colocar isso em questão ainda. Mas a soberania alimentar é isso. E o Brasil, cara, é um dos países que mais tem capacidade de ter a soberania alimentar para toda uma população de 220 milhões de pessoas. E é uma cinte que haja pessoa gente passando fome hoje em Sim, dia no Brasil, cara. Em qualquer momento. É uma cinte, é uma ofensa. é uma ofensa e é um projeto, É né? um projeto. Porque se É um projeto. optou por um projeto de latifúndio, de exportação de commodities, né? De soja, de agronegócio, enquanto que a Uhum, gente teria exato. toda essa possibilidade de produzir comida, produzir alimento, né? Uhum. Outro desses princípios, Felipe, só para a gente ler aqui bem rápido, é o compromisso com a terra e com a vida, uma agricultura com uma visão de longo prazo, uma incompatibilidade com o agronegócio, que a gente já falou, porque o agronegócio vai servir justamente o sistema capitalista, uma socialização da propriedade da terra, com a diversidade cultural e com diversas formas do trabalho camponês, o que também vê um encontro dessa policultura, né, que é esse encontro que eu estava falando, que se encontra dentro da feira, né? A superação das relações de exploração do ser humano e da própria natureza, tá? Bom, porque isso, né? A relação de exploração entre o latifundiário e o camponês trabalhador é uma relação de exploração. Isso aí, por favor, qualquer um que tenha meio neurônio já entende isso daí, né, cara? Entretanto, também existe a exploração da própria natureza, né? No momento que a gente está encontrando um esgotamento dela, tá? Isso é algo que a gente conversou lá no programa do Ailton Krenak, tá lembrado? Uhum. Isso tem relação, tá? E trabalhar com a agroecologia faz bem para a educação, é bom para a educação, porque a agroecologia vai fortalecer um caminho informativo importante para a desalienação do ser humano, tá? Uhum. Porque, ao mesmo tempo, ela consegue te fazer compreender de outras possibilidades que existem de tu produzir e consumir esses alimentos, que são alimentos saudáveis, tá? Porque, assim, né, a gente tem que estar entendendo que o tempo inteiro nos é bombardeado, através de coisas como a mídia, uma certa forma de alimentação, tá?
E que não é a alimentação que o MST tá propagando, É, tá? isso tem todo um discurso de legitimação dessa forma de produção, né? E isso passa por marketing, um marketing multimilionário que propaga essas ideias, né? Como se fosse, inclusive, a única forma de fazer, né? A gente já ouve falar que, bom, a produção orgânica não é suficiente para dar conta, para alimentar o povo brasileiro, né? Ou melhor, a produção das pequenas propriedades, né? E é o que já acontece no momento. Isso não é uma coisa que vai acontecer no futuro. Isso já é o presente, já é a realidade. Se nós dependêssemos do latifúndio, muito mais pessoas passariam fome do que passam agora. Cara, É, esse e de muito. fundo tá se plantando cana-de-açúcar É, até hoje só, né? é isso. É isso. Então esse modelo aí gera isso, gera fome, gera concentração de renda, não é capaz de alimentar o povo, não é capaz de promover soberania alimentar, coloca as pessoas com poucas opções no supermercado, né, de tipo de alimento que pode ser consumido, sempre as mesmas opções, sempre igual, né? E o que a gente está passando agora, com essa disparada dos preços de arroz, feijão, né, e outros alimentos, passa muito por essa questão da soberania alimentar e o nosso regime de produção. Uhum. Porque se a gente vai depender só do lucro para alimentar, para produzir, bom, se lá fora tá rendendo mais vender o arroz e o feijão, a gente vende lá fora por dólar. Né? Exato, Vamos deixar exato. de vender aqui dentro e vamos produzir, fazer escassez aqui, o mercado é livre, vende lá fora mais caro e as pessoas passam fome aqui dentro. Né? Então, Exatamente. esse modelo não é capaz de atender as necessidades de alimentação, que são necessidades bastante complexas, né? Não é só fornecer calorias para as pessoas, tem toda uma gama aí de variedade de alimentos para ter os nutrientes. O capitalismo não consegue fazer isso. E não deseja fazer isso. Não está Não, não, não. não tá no seu programa produzir isso. Ele é incapaz. É isso que tem sido produzido por ele, ou seja, a falta dessa soberania para que elas possam, o lucro, o agronegócio possa ter lucro com a produção. E se vai gerar fome, se vai gerar desnutrição, não interessa. Não é problema do produtor que vai vender lá fora. Então, Exatamente. E tu sabe, Felipe, que essa opção pela agroecologia, ela tem uma relação intrínseca com essa luta pela terra e com a luta por essa por uma inclusão socioeconômica, né, das pessoas que são assentadas. Por essa questão que a gente está discutindo, né, que os recursos e a alta produção ela é caríssima dentro desse sistema capitalista. Esses recursos como o que o pessoal aí do agro é pop chama de defensivos agrícolas, tá legal? São caríssimos. E ao mesmo tempo, essa produção agroecológica, ela transforma a vida dos agricultores que aderem a esse tipo de produção. E por quê? Porque eles não vão ser, justamente porque eles não são somente os meros consumidores desses pacotes tecnológicos, né, do mercado. Não, eles são responsáveis por gerar suas próprias formas de produzir e suas próprias formas de transformar a sua relação com o meio ambiente. Tá? Mas, Bueno, Felipe, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, brevemente também, qual é a relação do MST com o MTST e se a gente pode afirmar que o MTST é um derivado do MST ou se é muita viagem assim minha? não dá para afirmar. Dá para afirmar porque o início do MTST foi dentro do MST. Né? O MST começa a ter um braço que age nas cidades, produzindo ocupações de terrenos, por exemplo, né, para construir moradia para essas pessoas possam morar lá. E isso vai se organizando, essa luta vai se aperfeiçoando. E aí os militantes perceberam que seria importante criar um movimento autônomo
né? E aí tem um papel bem importante dos militantes do PT também, que militavam dentro do MST, e entenderam que, por ser uma dinâmica diferente que acontece nas cidades, né? A dinâmica dos espaços, a distribuição dos espaços na cidade, as contradições e as peculiaridades da luta que se dá ali é bem diferente da luta no campo. Entenderam que era necessário produzir, construir esse outro movimento e que está aí atuando de uma forma fabulosa, né? Um trabalho muito legal que eles estão fazendo. Agora, na primeira, o que se chamou de primeira onda, né? Tecnicamente é tudo uma onda só da pandemia, mas naquela primeira onda o MTST fez um grande movimento aí de distribuição de cestas básicas, né, fazendo uma coleta de recursos aberta aí, quem quisesse participar. Agora estão construindo uma segunda campanha, estão construindo aí 16 cozinhas em capitais, né? Parece que tem também no ABC Paulista, eles vão fazer mais algumas. Porto Mas Alegre, entre Porto elas? Alegre vai ter, sim, estão construindo várias cozinhas para distribuir refeições gratuitas, né, para as pessoas que estão precisando. Então vão ser refeições aí saudáveis e tal, e eles estão coletando recursos nessa campanha. Então recomendaria aí que quem pode contribuir, procure as redes sociais do MTST, no Instagram, Facebook e tal, que vocês vão encontrar as informações de como contribuir para essas campanhas. São campanhas bem confiáveis e tudo, é um trabalho muito sério que eles fazem. Mas então é isso, o MTST foi esse movimento que nasceu de dentro do MST, né? E aí está espalhado já pelo Brasil inteiro. Uhum. Bom, Felipe, vamos Passar pro para momento as vamos para momento as dicas? dicas Tem uma dica culturais. aí para nós? Tenho uma dica. A minha dica Evangelion. acertou. Era isso mesmo. A minha dica é o anime Neon Genesis Evangelion. Até demorei para recomendar aqui essa Eu ia te obra. perguntar, caraca, quando é que tu vai recomendar Pois Evangelion, é. cara? Olha aí, a gente se conhece bem. A recomendação faz alguns anos já que eu vi o Evangelho, acho que foi em 2018 ou 2019. E foi uma experiência muito marcante, assim, pela riqueza do roteiro, né? Algo que parece inicialmente ser aquela questão mais infantil e tal, de luta de robôs, né? Robô gigante, Robôs gigantes. E se revela até o final do primeiro episódio já como um forte conteúdo psicanalítico, misturando gêneros, né? Tem aventura, tem um pouco de terror, e uma trama muito elaborada, que desde que foi criado, foi em 95 foi o anime, passou de 95 a 96, tem só uma temporada que está disponível naquela grande rede de streaming, a mais famosa delas. Uhum. É só uma temporada, 26 episódios aí de 20 e poucos minutos no máximo, 23 minutos, e mais um filme, né, o The End of Evangelion. E aí você consegue ver toda essa obra. Tem um mangá também, que começou um pouco depois do anime e terminou em 2013. É a história mesmo? A história tem algumas diferenças, mas os grandes marcos dela são parecidos, são bem similares. O final é diferente, tem algumas diferenças. Eu recomendaria bastante o Evangelho, mas quem vai assistir, especialmente o filme, deixe para ver o filme no final, depois de ver o anime, né? Começa pelo anime e depois veja o The End of Evangelion. O anime é bem deprimente, assim. É uma coisa que pode ser um gatilho para algumas pessoas, que a gente já está sofrendo aí bastante com a nossa situação atual, e mais uma questão mais depressiva aí. Mas assim, ó, se a gente falar alguma coisa, seria um spoiler do que acontece ali? Tu quer dizer, a gente pode falar do início, talvez. É uma sociedade meio que apocalíptica já, né? Sim, sim, porque ela já passou por um apocalipse, né? Isso, é meio que Que um já pó, teve é meio que um o mundo segundo impacto. pós-apocalíptico.
que foi as experiências lá com o Adão, né? Que é Isso, Adão no Paulo. um fóssil, né? Uma criatura lá que está na Antártida. E eles fazem uma experiência e dá um grande apocalipse, assim, que não destrói a Terra, mas mata muita gente. É uma. E se passa na consequência, que são 15 anos depois, eu acho, desse São segundo 15 anos impacto. porque as crianças têm 15 anos. E aí começam a vir uma invasão. A cada episódio, mais ou menos, tem uma invasão dessas criaturas, né, que são os anjos. E aí essa equipe precisa proteger lá uma base da invasão desses anjos. E cada um deles tem uma peculiaridade. E aí tem o desenvolvimento dos personagens, né, os conflitos entre eles. E a coisa vai. Uma mitologia muito rica vai se revelando ao longo dos episódios e com o filme também no final. É Então, maneiro, cara. é bem É maneiro. maneiro. Tem alguns aspectos que a gente já conversou, né, que são um pouco mais problemáticos, por exemplo, uma representação machista assim das mulheres, né, também Ele é uma uma, misoginia uma muito forte. misoginia Me muito incomoda. forte, exploração assim, de imagens erotizantes das mulheres e Isso são me menores incomoda. de idade, inclusive, né? Isso é muito ruim, Tem assim. questões bem problemáticas que ficaram datadas, eu diria que elas já talvez o Eu acho que na Japão época já é. era uma cagada, assim, desculpa o Sim, palavrão, sim, mas sim, já, sim, sim. porra, velho. Na época já Mas eu era, não conheço muito a evolução disso na cultura japonesa, mas espero e talvez aposto que isso foi superado, né? O Japão continua sendo uma sociedade como a nossa, muito misógina, assim, né? sim, Talvez de sim. formas diferentes que a nossa, mas é algo que ficou bem assim marcado nesse seriado e chama atenção, assim, essa misoginia. Me incomoda. E a tua dica, Rafael, qual que seria? Eu tenho. Eu queria indicar dois filmes, tá? E um. Me esperando o que tu falou outro dia, uma antidica. Ótimo, É o ótimo. anticast com dicas. Contra dicas. São dois filmes de terror brasileiro que eu vi faz um tempo. Um é o Animal Cordial, que também tem nessa plataforma vermelha. É um filme de terror, é com o Murilo Benício. E o Murilo Benício é o dono de um restaurante que sofre um assalto e ele acaba rendendo os assaltantes e ele se transforma no cidadão de bem, assim, em outras palavras, que quer matar todo mundo, tá? Cidadão de bem, entre aspas, acho que nossos ouvintes e tu também entendeu o que eu quis dizer, né? É um filme bem interessante, cara, da Netflix, um filme de terror brasileiro, bem violento, filme bastante violento, assim, tá? Outra é As Boas Maneiras, que é com a Leandra Leal. Leandra Leal? Acho que é a Leandra Leal que é a atriz, sim. É um filme de lobisomem brasileiro, cara. Olha aí, que É bacana. interessante. Eu acho que a Leandra Leal, deixa eu conferir aqui se é mesmo ela. Eu acho que é ela. Mas, e a minha contradica vem dos Estados Unidos, tá? E é a. Não, desculpe, não é a Leandra Leal, é a Marjorie Chiano, desculpe. É a Marjorie Chiano. É a atriz da Globo, eu tenho Tá. dificuldade de saber. Essas Então, mais novas, assim, se fosse Marília Pêra, eu sabia quem é, porque é mais antiga, mas como eu sou, né? Enfim. A minha antidica é o Liga da Justiça do Zack Snyder, cara. cara, por que que tu Puta foi assistir que isso? pariu, cara. Que Cara, assim, barbaridade. olha, é toda a raiva que eu tenho dos filmes do Batman do Nolan, tá lá muito mais forte ali. Porque eu já te falei isso algumas vezes, assim, filme de herói, cara, eu não tenho problema com filme de herói que é, entre aspas, bobo, que é uma alegria e que é colorido. Mas não, cara, o filme do Zack Snyder é tudo escuro, é sombrio, e os caras são muito perturbados. E não sei o quê. Velho. Cara, é filme de cara usando fantasia e trocando soco com outros caras, meu. Sim. Não, por que vai ter isso, tia? E aí, que é o público desse filme? O público desse filme é pessoas jovens, é crianças e tal.
tem que chamar público para esse filme. Até eu não consigo entender isso nem do ponto de vista mercadológico, entende, cara? É um pé no saco e, assim, é para um público... é para caras que têm mais de 30 anos, são brancos e... Enfim. É que tem toda a controvérsia da produção desse filme também, né? Teve lá a primeira versão do Liga da Justiça, que foi parcialmente dirigido pelo Zack Snyder, aí ele teve que abandonar o projeto no final e assumiu o Joss Whedon, que tinha dirigido o primeiro Vingadores, acho, né? Sim, eu acho que foi... Eu não sei o primeiro ou o segundo, mas foi um dos Vingadores, sim. Um dos Vingadores, eu acho que foi o de Ultron, que é o segundo. Acho que é o segundo, Foi o mas... segundo. Foi o segundo. Quem é que dirigiu Mas o primeiro? o Liga da Justiça do Joss Whedon é muito ruim. E aí ele ficou aquela mistura, né? Aquele filme que é às vezes meio sombrio e aí coloridão, com as brincadeiras e tal. E Isso, depois que ele foi lançado, teve uma parcela de fãs que exigiu e se organizou e fez abaixo-assinado para que a versão do Zack Snyder fosse lançada. Isso. Pelo que eu vi por cima, assim, me parece que essa versão ela nunca existiu assim pronta, né? Não tinha uma versão suficiente de filme para lançar essa versão. Eles gravaram umas cenas a mais. Isso, eles tiveram que fazer algumas gravações, Muito bastante ruim. pós-produção, né? Efeitos e tal. Parece que eles Olha, investiram 70 milhões de dólares nessa versão para lançar a versão do Zack Snyder agora. cara, é menos ruim do que Batman contra o Superman. Mas é que pra ser pior que Batman contra o Não, Superman. aí não tem como. Mas é que aí só se tu, cara, filmar cocô, assim, cara. Eu acho que Aí sim, vai ser acho que pior, sim. talvez. Cara, Batman vs Superman. Meu Deus do céu. Eu vi esse cara, filme na primeira fila. Na primeira fila. Eu não sei por que esse eu fiz isso. a gente faz essas coisas, assim, cara. Eu sei. E eu nem tava entusiasmado pra ver que chegou na hora, não tem mais. É o único lugar que tem. Tamo aqui, então vamos. É isso, Em cara. 3D na primeira fila, cara. Tu vê Pesadelo. porque tu. Vou fazer o quê? Tá, vamos ver, assim. Não. Foi muito, muito ruim. Mas é muito ruim, cara. Assim, olha. E talvez seja menos ruim do que o outro Liga da Justiça finalizado por Joss Whedon. Que pelo menos o outro é mais curto, assim, né? Esse é o problema. Esse aí são mais de 4 horas de filme. 4 horas. É mais que o irlandês. Mas eu acho que Liga da Justiça tu pode ir no banheiro. Eu não sei se tá liberado no banheiro. Tem alguns críticos aí que proíbem a ida ao banheiro durante filmes longos, né? São meio famosos até esses críticos aí, né? E são críticos que a gente gosta muito, né, cara? Isso. São críticos que a gente gosta de verdade, assim, cara, desse cara. Mas tudo bem, ele até aceitou que você virou piada, assim, ele faz piada com isso, gente. É uma boa. Mas enfim, cara, essas dicas aí, essas são minhas 2 dicas do Animal Cordial de Boas Maneiras. As Boas Maneiras, eu acho que, cara, há pouco tempo atrás tem que dar uma procurada, mas tinha inclusive no YouTube, mas de uma maneira ilegal, né? Agora, o Animal Cordial tava na Netflix, ou seja, ainda tá. São filmes interessantes. Só rapidinho, numa dos episódios tu recomendou o Cowboy Bebop, né? Sim. E são meios legalizados pra assistir ou alternativos? Alternativos. Ah, tá. Que eu tava procurando aí e não encontrei. Então, vou procurar melhor, digamos. Procura melhor. É que assim, ó, tu tem que ficar atento, cara. Às vezes passa uma caminhonete na frente da casa e aí pode cair um DVD assim. Isso. Tem que ficar olhando no meio da rua, na calçada, né? Tá escrito Pirate Bay na caminhonete, assim, ó. Você tem que ficar ligado. Torrent na caminhonete. Tem um. É a marca. Tem uma rede de streaming que eu não vou fazer a propaganda aqui de anime, que tem o Cowboy Bebop. E parece que dá pra ver o primeiro episódio, pelo menos. Mas com propaganda. Sim, mas aí tu vê um tem que pagar pra ver os outros, né? E é bem caro, inclusive. Isso aí então... é uma isca, né, cara? Se tu morde a isca, já era. Exatamente. Então tá, Rafael, esse foi o nosso programa de hoje. Voltaremos no próximo programa com mais discussões, dicas culturais. Até lá. Até lá.